Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também em nossas outras redes sociais. A aula de hoje é sobre regência, mais especificamente sobre regência nominal. Nós já temos uma aula sobre regência verbal, então se você ainda não assistiu e quer assistir, o link vai estar por aqui. Vai estar aqui. Vai estar aqui? Não, do outro lado. Do outro lado. Aqui. Aqui. Em cima. Em cima. Um pouquinho mais final. Tá bom. Aqui. A gente já tem uma aula sobre regência verbal, então se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui em cima e também na descrição. Assista a regência verbal também. Esse primeiro slide que é para explicar o que é regência de forma geral. Se você já assistiu o vídeo sobre regência verbal, você já conhece esses exemplos, mas aqui é só para deixar claro a diferença entre regência verbal e regência nominal. O que é regência, então? É a relação de dependência entre as palavras. Então, uma determinada palavra, ela exige um determinado complemento. No caso aqui dos dois primeiros exemplos, Dom Quixote ama livros de cavalaria e Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Nós estamos falando sobre uma relação de dependência entre o verbo e o seu complemento. Eu tenho Dom Quixote ama, quem ama, ama alguma coisa, um verbo transitivo direto, e todo verbo transitivo direto exige um complemento, que é o objeto direto. E no caso, livros de cavalaria. E no exemplo de baixo, Dom Quixote gosta de livros de cavalaria, eu tenho o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto, porque exige um complemento com preposição. No caso, a preposição de, quem gosta, gosta sempre de alguma coisa. Bom, eu chamo esses termos de termo regente, que é o termo que exige um complemento, vamos dizer assim, um termo mais importante. E outro termo, termo regido, que é um termo exigido por esse outro termo principal, ou seja, é o complemento desse termo principal. Então, no caso, livros de cavalaria é o termo regido em relação ao termo regente ama. De livros de cavalaria também é o termo regido em relação ao termo regente gosta, são os verbos. E aí, por último, o exemplo, Dom Quixote é fascinado por livros de cavalaria. Esse último exemplo para te mostrar a diferença. Se nos dois primeiros nós estávamos falando da relação entre o verbo e os seus complementos, e aí, portanto, eu chamo esses dois primeiros exemplos dessa relação de regência verbal, no último exemplo eu tenho Dom Quixote é fascinado por livros de cavalaria. Fascinado é verbo? Não, não é verbo. Fascinado é um adjetivo, portanto é um nome, né? A gente chama de nome. E aí eu tenho o termo que vem depois, que a gente chama de termo regido, por livros de cavalaria. Por livros de cavalaria completa o sentido de que palavra? De fascinado. Fascinado não é um verbo, é um adjetivo, é, portanto, o nome. Essa relação de dependência entre um nome e o seu complemento, eu chamo de regência nominal. E a aula de hoje é, então, sobre regência nominal. Fica aí até o final que vai ter tabelinha, aquelas tabelinhas ótimas para você fixar direitinho a regência de cada termo. Vai ter bastante exemplo, vai te ajudar muito a aula de hoje. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você deve saber, que os complementos nominais, eles ligam-se a substantivos, adjetivos e advérbios por meio de preposições. Então, quando você está lá fazendo análise sintática, tem um complemento nominal. Você precisa identificar esse complemento nominal. Complemento nominal, ele vai aparecer sempre com uma preposição e ele está ligado a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Muito bem, e esse complemento nominal que a gente vai chamar de termo regido, ou seja, é o termo exigido por esse substantivo, adjetivo ou advérbio, que a gente vai pensar assim, é o termo mais importante, que exige e o outro obedece. Muito bem, coloquei 3 exemplos, um com adjetivo, outro com substantivo e outro com advérbio, para que você veja que esses 3 exemplos são casos de regência nominal. Veja, esse filme é impróprio para menores.
A palavra impróprio é um adjetivo. O que é impróprio? É impróprio para alguém, certo? Nesse caso, para menores. Perceba que sempre que eu disser impróprio, eu vou falar a preposição para depois. Então, eu digo que a regência desse adjetivo impróprio, que esse adjetivo impróprio, ele exige a preposição para. Muito bem. E para menores, eu chamo sintaticamente, quando eu estou fazendo ali análise sintática, de complemento nominal. Complemento nominal sempre com preposição. Outro exemplo, tenho horror a baratas. Horror é um substantivo. Quem tem horror a alguma coisa. Perceba que você não vai falar, tem horror com baratas. Não, você vai sempre falar, tenho horror a baratas. Quem tem horror a alguma coisa. Beleza? Então, a é a preposição exigida pelo substantivo horror. A baratas, complemento nominal também. E por fim, siga seus sonhos, independentemente de obstáculos. A palavra independentemente, quando a gente vai usá-la, ela sempre é independentemente de alguma coisa. É um advérbio, né? E ela exige aí a preposição de. Então, de obstáculos é o complemento nominal que completa o sentido do advérbio independentemente. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha para que você reconheça. Essas tabelinhas são muito boas, né? Que a gente anota ou printa a tela e aí fica muito mais fácil identificar em lista assim. Coloquei primeiro a lista dos adjetivos e dos exemplos, as preposições que cada um desses adjetivos exige. Vamos lá. Acessível a, exige a preposição a. Esse trabalho é acessível a todos. Então eu falo a todos, não falo de, não falo com. A preposição correta para o adjetivo acessível é a. Impróprio para, mar impróprio para banho. Apto a ou para, nesse caso eu posso utilizar uma ou outra preposição. Você está apto para a vaga, ou você está apto à vaga, né? Aí teria a crase. Compatível e incompatível. O que é compatível ou incompatível? É incompatível com alguma coisa. Veja, isso é incompatível com meus ideais. Próximo, favorável. Favorável ou desfavorável. Favorável ou desfavorável é a, preposição a. Votou favorável à reforma. Nesse caso tem a crase porque existe a fusão aí entre a preposição exigida pela palavra favorável e o artigo que acompanha o substantivo feminino reforma. Especialista. Especialista em alguma coisa. Ela é especialista em literatura. Então, a gente fala especialista em e não especialista de, especialista com. Essa parte aí da regência é muito tranquila, porque são palavras com as quais nós já estamos acostumados e que geralmente não cometemos erros. Vamos lá. Indiferente. Indiferente a alguma coisa. A população não está indiferente às mudanças. Prejudicial a. Isso é prejudicial à saúde. E por fim, a última palavra aí que eu coloquei nessa tabelinha de adjetivos, sedento. Sedento eu posso falar sedento de alguma coisa ou sedento por alguma coisa. O protagonista é sedento por vingança ou é sedento de vingança. As duas formas estão corretíssimas. E aí na segunda tabelinha eu separei alguns substantivos e suas respectivas preposições. Capacidade para, você tem capacidade para ser aprovado. Dificuldade, eu posso falar dificuldade com, de, em ou para. Todas as preposições estão corretas. Aí eu separei que eu tenho dificuldade em matemática, que é uma verdade, né? Acho que muitos de vocês também devem ter essa dificuldade. É muito difícil, né? Bom, obediência. Obediência a alguma coisa. Ele deve obediência ao chefe. Ódio. Ódio pode ser a ou de alguma coisa. Não tenha ódio de você mesmo. Permissão. Permissão pode ter as preposições de ou para. Tenho permissão para entrar.
ou tenho permissão de entrar. E respeito a ou por, tenho muito respeito por ela. Muito bem, esses então são os substantivos e suas respectivas preposições. E por último, eu separei 3 advérbios aí com as suas respectivas preposições e os exemplos. Concomitantemente à Copa do Mundo, foi votado o projeto no Congresso. Independentemente do que você pensa, vou passar no concurso. Esse do, professora, mas colocou de ali e colocou do no outro. Porque o que é esse do? Do é a fusão da preposição de mais o artigo definido o. De mais o vira do. Por isso até que eu só pintei o de para mostrar que é de mais o. Que esse o é o artigo. E por fim, paralelamente a. O evento aconteceu paralelamente aos protestos. Então, paralelamente a, junta aí com o artigo definido os protestos, fica aos protestos. E aí agora eu trouxe uma atividadezinha aí para você completar as frases com as preposições adequadas. E aí eu vou te mostrar que esse assunto, regência nominal, é muito tranquilo, você vai tirar de letra nas suas provas. Vamos lá. Essa água é imprópria, consumo. Ela não é muito apegada, bens materiais. Estou ansiosa, notícias suas. E isso é prejudicial, saúde. Só queria dizer que todas essas opções, elas são preenchidas com preposições. Se você não está muito seguro do que são preposições, nós temos uma aula só sobre preposições aqui no canal Português com Letícia. Entretanto, eu acredito que nós, falantes de língua portuguesa, falantes nativos de língua portuguesa, como já estamos muito acostumados com essas estruturas, nós conseguimos preencher essas lacunas de forma muito tranquila. O que pode dar problema? Vou contar para você. Pode dar problema aí na junção da preposição com o artigo e principalmente no caso da crase. E aí você pode ficar em dúvida se ali tem ou não crase, ou seja, você sabe que ali é a ou as. Aí você fica em dúvida se tem ou não crase. Precisa estudar crase. Então vamos agora às respostas. Tenho certeza de que vocês preencheram corretamente. Vamos lá. Essa água é imprópria para consumo. Ela não é muito apegada a bens materiais, a bens sem crase, né, gente? É um A sozinho, seguido de plural, e depois a gente tem aí a palavra bens, que é uma palavra masculina, não teria crase mesmo. Estou ansiosa por notícias suas, e isso é prejudicial à saúde. E nesse caso eu tenho a crase. Por quê? Porque o que é prejudicial a alguma coisa. E aí, saúde é um substantivo feminino, então ocorre aí a fusão do a preposição mais o a artigo. Essa foi a aula sobre regência nominal. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é um bom vídeo e entregue para mais pessoas. E aí ajuda a gente, né? Pode seguir a gente também no Instagram, @portuguescomletícia. E um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!